Muito bem, então, mais uma vez eu quero desejar aí uma excelente noite a todos, né? Estamos aí na nossa segunda aula Meet. Hoje nós vamos tratar um assunto bastante interessante. Nós vamos fazer uma reflexão sobre política. Esse conteúdo está no nosso livro didático, no capítulo 19, né? E tem o título Política, Bem Comum ou Exercício do Poder. Vamos lá, então? Bom, o que nós vamos aprender na aula de hoje, né? Nós vamos ver aí o que é política. Vamos ver qual é o real poder do político. Por isso, nós vamos fazer aí uma breve reflexão sobre o que é poder. Vamos ver também o que é o Estado, como surge esse conceito de Estado e qual é ou qual deveria ser, não é, a função do Estado. Por que foi criado o Estado, não é? E dentro disso, nós vamos falar sobre as principais formas de poder. Então, você já vai percebendo que quando a gente fala em política, nós falamos também em divisão do poder na sociedade. Mas qual é esse real poder do político? Tá bom? Bom, vamos iniciar bem a aula aqui. Vocês estão vendo essa imagem, uma imagem aí bastante diferente, não é? Porque é uma imagem bastante contemporânea nossa. Esse quadro chama-se Guernica, tá? E foi pintado aí pelo Picasso, né? O famoso pintor. E essa ilustração ele pintou para expressar os horrores da guerra, né? Os horrores aí da Guerra Mundial, tá bom? Então, nós temos aqui também uma frase do filósofo Spinoza, que ele diz que o melhor estado é aquele em que os homens vivem harmoniosamente, vivem uma vida propriamente humana. Uma frase bonita, não é mesmo? Olha só que inspirado que ele estava. Realmente é necessário ter harmonia, não é? Ou seja, o que é harmonia? É um pensar no outro antes de pensar em si mesmo, não é? O que mais aqui? Aí nós temos uma frase do Maquiavel: faça o príncipe tudo para alcançar e manter o poder. Os meios que se valer serão sempre julgados honrosos. Ora, parece mais é que os nossos políticos atuais estão agindo mais de acordo com Maquiavel do que de acordo com Spinoza, né? Mas vamos lá, né? Vamos continuar, então. Vamos falar um pouquinho sobre o que é política, tá? Então, veja bem, no campo filosófico, a política ela é um campo de reflexão, tá? Que se ocupa justamente em estudar essas características, né, desse fenômeno social, que é a divisão do poder na sociedade. Mas olha só, vamos ver aqui, de acordo com o conceito, então, como ficaria. Nós temos aqui um dos principais conceitos, que é o conceito de Aristóteles. O Aristóteles ele tem uma visão muito bonita da política. Ele diz que a política é a continuação da ética aplicada à vida pública. Se nós pegarmos ainda um outro conceito antigo de política, dado pelo filósofo também grego Platão, contemporâneo aí do Aristóteles, ele vai dizer que a política é a arte de administrar a cidade. Então, você perceba aí que os gregos antigos, eles tinham uma forma romântica de ver a política, né? Então, a continuação da ética, a arte de organizar a polis. A arte, você pode reparar que a arte ela mexe com a beleza, não é mesmo? A arte quer pintar quadros bonitos, fazer esculturas bonitas, ou seja, o político ele deveria ser como esse
autor de uma obra de arte, não é? Ou seja, é o cara que deve prezar pela cidade bela. E a cidade bela não é por ter um chafariz bonito, né? Por ter esculturas, um obelisco igual aquele do Ibirapuera. Não, não é isso que é a cidade bonita para os gregos antigos, como Aristóteles e Platão. A cidade bonita é aquela que não tem desigualdade social, é aquela onde existe a justiça, é aquela onde existe equilíbrio. Então, o conceito antigo de política ele é bem poético. Já o conceito moderno que nós podemos ter aqui é o conceito de Norberto Bobbio, tá? É um conceito bem atual nosso, que é o conceito da política estreitamente ligada ao conceito de poder. E, de fato, é o que nós vemos. Por quê? O político ele tem o dinheiro público na mão. Então, veja bem, nós pagamos os impostos. Né? Então, nós pagamos impostos e esses impostos eles ficam na conta bancária do governo. E o governo ele tem que administrar o dinheiro público, ou seja, o povo transfere para o político o poder de administrar o dinheiro público. Então, isso é o que deveria ser. Para isso, existem as esferas do poder. Então, nós temos, por exemplo, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, onde nós temos o poder executivo, que seriam aí, por exemplo, presidente da República, governador de estado, prefeito, ou seja, o poder executivo é aquele que executa a obra pública. Aí nós temos o poder legislativo, que são os deputados federais, estaduais, os vereadores, os senadores. Por que poder legislativo? Porque eles têm o poder de criar as leis que serão boas para o povo, as leis justas, né? Deveria ser assim. E nós temos o poder judiciário. O poder judiciário, pelo que nós estamos percebendo, é que ele tem a função de controlar o executivo e o legislativo. Então, por exemplo, né, nós vimos aí, eu vou só dar um exemplo. Não estou dizendo que eu estou a favor ou contra, mas nós vimos aí que o presidente queria que todos já voltassem a trabalhar. Então, o Tribunal Federal foi e barrou isso e deu o poder de decisão para cada governador de estado. Então, sobre essa questão de voltar a trabalhar ou não, quem decide são os governos estaduais e não o presidente da República. Portanto, o Supremo Tribunal Federal é como diz o próprio nome, Supremo. Se ele é supremo, ele é superior. Então, é ele quem controla os atos do legislativo e também do judiciário. Tá bom? Por enquanto aí, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Por enquanto tá tudo bem. Deixa eu ver o rosto de vocês, ver se vocês estão animados. Ah, estão animados, beleza. Então tá bom. Se o pessoal está animado, então tá bom. Então vamos voltar lá. Na medida do possível, estão animados. Vamos lá, então. Bom, nós temos aqui, né, as três formas de poder. Lembram, então, que eu falei que política, né, no sentido mais atual, ele significa a divisão do poder na sociedade. Mas, olha, eu falei sobre o poder executivo, legislativo, judiciário, só que nós temos formas de manifestar o poder. Então, nós vamos falar primeiro, dessa forma aqui, que é o poder ideológico. O que é poder ideológico, né? Só deixa eu ver aqui, que acho que alguém me pediu a permissão para entrar na sala. Vamos lá. Ah, Simone, maravilha. Então, olha só, nós temos aqui, né? Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Muito bem.
Então, nós temos 3 formas de manifestação do poder. Nós vamos falar primeiro aqui, ó, do poder ideológico, tá? O que seria aí esse poder ideológico? Veja bem, igreja tem um poder ideológico. E mais? Muitas vezes, o próprio partido político ele tem um poder ideológico. Quem mais? Professores, muitas vezes, têm aí um poder ideológico. O que é esse poder ideológico? É a capacidade de alguém em influenciar uma pessoa ou várias pessoas, tá? Então, esse é o poder ideológico, é a capacidade de alguém em influenciar alguma pessoa. Quem mais exerce um poder ideológico? A internet, o Jornal Estado de São Paulo, o Jornal Folha de São Paulo. Ou seja, você pode reparar que todo o jornal, toda emissora de TV, elas nitidamente apoiam alguém e desapoiam outras pessoas. Então, isso é uma coisa comum. Isso é o poder ideológico, tá? Bom, deu para entender o que é o poder ideológico? Sim. Sim. Beleza. Vamos para o poder econômico, então. O poder econômico é o uso da posse de bens, ou seja, quem tem dinheiro manda mais, não é? Então, esse é o poder econômico. E, infelizmente, nós vemos muito isso na sociedade, né? Muitas leis são feitas aí para beneficiar aqueles que têm dinheiro, né? E nós temos aqui, então, o poder político. O poder político, ele é uma forma que o Estado tem de usar a força para manter a unidade. Você vai falar, puxa, mas como assim manter a força? Olha, todo governo tem o seu exército, não é? Então, tem o exército, ou seja, tem as forças armadas. Então, exército, polícia, forças armadas em geral, exercem um poder coercitivo. Por isso que aqui no slide aparece coerção social. Então, vamos supor, alguém fez algo contra a lei, então você vai colocar alguma dessas esferas para fazer com que a pessoa cumpra a lei. Ou a polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, né? Então, você tem aí os meios de coerção social e a política pode usar esses meios. Então, vamos supor que foi feita uma manifestação lá na Paulista. Aí, por exemplo, pode vir a polícia e dispersar aquela população. Então, o poder político, ele legitima o uso da força para manter, assim, entre aspas, o bem e a ordem. O problema é quando acontece o abuso do poder, tá? Então, veja bem, os 3 poderes aqui, na verdade, eles podem ser usados tanto para o bem como para o mal. Então, por exemplo, o poder ideológico, ele pode ser utilizado para o bem. Então, uma boa religião, né, um bom jornal que realmente fale a verdade, um influenciador digital, né? Na internet nós temos vários influenciadores digitais. Então, nós temos aí pessoas que são comprometidas realmente com a verdade e outros que não. Então, aquele que é comprometido com a verdade vai te apresentar uma boa ideia. Claro que, assim, você quer saber se aquela ideia é uma ideia boa ou ruim? Dá para saber se aquela pessoa está tendo ideias construtivas, ele é um bom influenciador digital, né? Agora, se é uma pessoa a favor de guerras, de pancadaria, de violência, de preconceitos, então é claro que você tem que ficar esperto com essa pessoa. O poder econômico, ele pode ser muito bom? Claro, a pessoa, muitas vezes, aí um grande empresário, ele pode utilizar desse poder econômico e criar, por exemplo, aí uma ONG, criar uma instituição beneficente.
Então, ele está usando aí o poder econômico para o bem. Da mesma forma, o poder político. Afinal, o poder político, ele é o poder do serviço. Ele não deveria ser esse poder que a gente vê aí, o poder de se beneficiar, né? Atualmente, nós estamos vendo isso, né? Pessoas que querem influenciar na justiça justamente para gerar a injustiça, não é? Então, é complicado isso, é complicado quando a pessoa usa o poder político em benefício próprio. Por quê? Nós votamos no político, nós votamos no político para nos representar. Lembra da aula passada que eu falei isso? Nós votamos no político para nos representar. Então, é como se fosse eu lá. O deputado é como se fosse eu lá. Por isso que a gente tem que votar bem. Vamos votar bem, vamos conhecer o candidato, né? Isso, inclusive, na próxima aula eu vou apresentar alguns sites que podemos entrar para conhecer bem os candidatos, para saber quais políticos estão trabalhando, quais são os mais preguiçosos, não é? Então, nós vamos ver isso também nas próximas aulas, tá bom? Em relação a essas 3 formas de poder, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Maravilha. Tá tranquilo. Por enquanto está tudo ok. Então, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui me pedindo permissão. Não tem. Então, vamos voltar lá para os nossos slides. Bom, então, nós temos aqui o Estado, né? O que é o Estado? Veja bem, o Estado, ele também é uma instituição social. Lembrando que, olha, nós temos várias instituições sociais, né? O Estado é uma instituição social muito comum, assim como a escola. A escola é uma instituição social. Família também é uma instituição social, tá? Independente do conceito religioso de família, por exemplo, você tem o conceito laico de família. Então, é também uma instituição social. E o Estado é uma instituição social poderosa demais. Por que poderosa? Porque ela tem muito importante. Função de estabelecer as regras de convivência. Já pensou se todo mundo fizesse aquilo que quer? Vai virar uma bagunça. Não é mesmo? Eu pedi para alguém aí ligar o fone que está dando eco. Tá dando um eco forte. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, como definição do Estado, nós podemos dizer que ela é uma instituição política que deve ser dirigida, claro, por um governo. Então, ele tem aí o poder legítimo para usar a força, porém, com aquele cuidado que nós falamos, de não abusar da força. Uma coisa é usar a força, outra coisa é usar da força. Para quê? Para manter a ordem, para manter a ordem da justiça. Né? Se todos fizermos aí o que queremos, vira uma bagunça total. Né? Então, o Estado, ele é importante, não só na questão territorial, mas justamente na questão de organização social, para que tudo tenha regras, as boas regras de convivência. Perfeito? Bom, e a origem do Estado? Olha, é difícil de dizer exatamente, o Estado foi criado pelo cristal no ano X, não é? O Estado, ele é um tipo de organização que já existe de muitos atrás, tá? Então, assim, foram surgindo os primeiros agrupamentos humanos, depois as primeiras sociedades, depois as primeiras, como, por exemplo, os impérios, Pérsia, por exemplo, tá? Famosos, e assim sucessivamente. E esse agrupamento se criando as regras de convivência.
Então, acaba surgindo o Estado dessa forma, porém, não com esse nome. Esse nome já é aí um nome que já vem de uma forma mais moderna, tá? Depois aí da Idade Assim, não sei. Média. Eu pedi para alguém ligar o microfone ali, está um pouco de eco. Deixa eu ver se está com o microfone ligado aqui. Está dando bastante eco. Tá muito mesmo, tá muito mesmo. Vou desativar aqui o som. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se melhora. Vamos lá. Agora acho que melhorou, né? Eu acho que o pessoal precisava silenciar o microfone. A Mariana está por aí? Eu pedi para a Mariana ali. A Mari também pode desligar o microfone? Acho que aqui melhorou. Pronto. Maravilha. Bom, então, né, o Estado, como eu falei para vocês, não é fácil, né, de dizer exatamente quando surge, né, o Estado. Mas quando nós já tivemos aí os primeiros agrupamentos humanos, como nós tivemos as primeiras aí civilizações, dizemos assim que vai surgindo o Estado, porque foram criando, né, dentre esse grupo de pessoas, a melhor forma de viver. E assim foram criando-se as leis, não é? Então, as primeiras leis eram criadas pelo monarca. Então, às vezes, um rei, um imperador, não tinha essa divisão de poder, né? Legislativo, executivo, judiciário. Isso já é uma coisa moderna que nós vamos ver aí também na próxima aula, tá? Como que surge essa nossa organização social e política. Bom, e para finalizar aqui a aula, qual é a função do Estado, né? Então, veja bem, nós temos aí várias respostas. Nós colocamos aqui no slide as que são mais comuns, tá? O que nós vemos hoje aí, que é a resposta liberal e a resposta marxista. Bem, a resposta liberal vai dizer que a função do Estado é mediar conflitos entre grupos sociais. Então, por exemplo, você tem o grupo dos empresários e o grupo dos funcionários. O empresário quer lucro, o funcionário quer viver bem, mas o patrão, muitas vezes, quer o lucro alto. E para isso, o funcionário acaba ganhando pouco. Então, você tem aí um conflito social. Você tem um jogo de interesses. Então, o Estado ele deve o quê? Mediar esse conflito. Então, aí entra a política. Então, você vê que às vezes você tem um problema econômico, mas quem vai resolver esse problema é a política. Então, a política vai criar algumas leis. Por exemplo, as leis trabalhistas. Bom, tudo bem, você que é empresário quer lucrar, mas olha, você tem que garantir boas condições para que o seu funcionário possa trabalhar bem. Então, ele precisa ter um vale-transporte. Como que ele vai chegar no trabalho se ele não tiver condição de pagar a sua passagem? Ele tem que ter condições. Você tem que pagar, você que está lucrando em cima dele. Que mais? Você tem que pagar a alimentação. O funcionário ele não pode ficar aí sem comer, né? Precisa se alimentar, precisa ter saúde. Então, você deve ver aí um plano de saúde, desconta um pouco, você paga o outro pouco. Então, o Estado, ele vai criando as regras, não é? Para esse tipo de convivência, ou seja, para harmonizar aí possíveis conflitos de interesses entre as próprias classes sociais, ok? Então, assim, nós podemos dizer que essa resposta liberal, ela é uma resposta no sentido positivo de Estado. Agora, o Marx, né, o Karl Marx, ele vai dizer, olha, infelizmente, o Estado ele foi criado com um único objetivo, manter o domínio das classes mais abastadas.
Foi para isso que criaram o Estado. Ninguém estava interessado, não, no bem comum, em mediar conflitos, nada disso. Essa história de mediar conflitos é pilantragem mesmo, né? Então, Marx, ele, nesse sentido, ele é radical. Ele vai falar, a função do Estado é manter o rico na riqueza e o pobre na pobreza. Então, Marx, ele tem aí uma visão negativa do que seria o Estado. E ele vai apresentar uma proposta que não é isso que nós vamos ver, mas ele vai ter aí uma proposta diferente da proposta liberal, né? Ele vai dizer que o Estado é muito mais do que apenas mediar conflitos, tá bom? Por enquanto, aqui, antes de passar para a revisão, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Não, tá tudo ok. Então, beleza. Então, vamos lá. Bom, vamos fazer, então, uma breve revisão aqui dos conteúdos. Nós vimos aí um pouquinho sobre o que é a política, não é? Então, a política, nós vimos duas visões diferentes, né? A visão antiga, onde a palavra política, não é, que vem do grego politeia, que vem do grego polis, né? Politeia vem do grego polis. Polis, traduzindo literalmente para a língua portuguesa, é cidade. Politeia seria essa arte de governar a polis, ou seja, a arte de governar a cidade. Então, os antigos, eles têm uma visão bastante poética sobre o que é a política, não é? Então, fazer a cidade bela, que é aquela justa, sem pobreza, sem discriminações, não é? E nós temos aí essa visão mais moderna, que diz que a política, ela é essa atividade humana no que se refere à organização e administração do dinheiro público, baseado na divisão do poder na sociedade. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, poder legislativo, executivo e judiciário. Esses são os poderes instituídos, tá? Mas nós temos aqueles poderes que correm por trás, né? O poder ideológico, tem sempre aquela pessoa influenciando você, né? Nós temos aí também o poder econômico, quem tem dinheiro é que manda, impõe a moda, impõe aquilo que você tem que assistir, né? Que filme você tem que assistir? Isso é imposto também pelo poder econômico, não é? Que música você tem que ouvir? Isso é o poder econômico que manda. E você tem aí o poder político, que é o uso da força, não é? Para manter a ordem. E às vezes acaba não sendo uso do poder, mas sim o abuso do poder. Bom, nós vimos que o Estado ele surgiu, porém, difícil dizer exatamente quando surgiu o Estado. Porém, ele surge como uma forma de organizar aquelas pessoas. E no começo você tinha um monarca que teria aí uma supervisão, não é, de todo aquele estado, e ele ditaria então as regras para a boa convivência. Então, foram criando depois normas e, consequentemente, a divisão do poder. Sobre a função do Estado, nós vimos aí duas visões que são as principais visões que nós temos no nosso mundo atual. Então, nós temos aí uma visão mais liberal, que é uma visão mais positiva, né? Dizendo que o Estado ele é o mediador de conflitos entre os grupos sociais. E temos a resposta marxista, que tem uma visão negativa do Estado. Vai dizer, olha, o Estado não é o mediador de conflitos simplesmente, não. Ele foi criado mesmo, foi para garantir o domínio dos mais abastados, né? Garantir o domínio aí dos ricos sobre o pobre. O rico quer manter o pobre na pobreza e quer se manter na riqueza. Essa é a função do Estado aí para o sentido marxista. Bom, por enquanto, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tranquilo.
Tranquilo? Maravilha? Bom, e assim, então, né, nós finalizamos aqui essa apresentação da aula de hoje. Sobre as atividades, elas estão todas aqui, né? Peguei o grupo do 3TA aqui. Então, vamos lá, atividades. Está tudo aqui, ó, facinho. Opa! Está tudo facinho aqui de perceber, né? Ó, aula 2. Eu sempre vou colocar a última aula na frente, tá? Então, aula 2. O Meet, daqui a pouco aqui eu faço uma pequenina edição e daqui a pouco eu já disponibilizo. Aqui nós temos também o livro didático, né? Tem gente que falou, não tem o livro didático, tá? Não tem problema, olha o livro aí, né? É só clicar. Eu sugiro, na verdade, que baixe o livro, fica mais fácil de usar do que usar assim pela internet, tá? Mas quem quiser usar ele assim online, né, pode usá-lo aí online, tá bom?